Bem, queridos, vamos passar a exposição da Palavra de Deus. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 21. Dando sequência à nossa série de mensagens nesse livro extraordinário, o livro dos princípios, o livro de Gênesis. Nós vamos do verso 22 até o verso 34. Abraão faz uma aliança com Abimeleque, e onde Deus revela o seu nome como Deus eterno. Gênesis 21, de 22 a 34. Ouçamos a leitura. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, nesse culto, no qual o Senhor nos convoca para te dirigirmos orações e louvores e também para ouvirmos a Tua voz. Pedimos que agora, ao abrirmos a Escritura, o Senhor fale conosco, dê que a exposição da mesma seja instrumento Teu na vida de cada pessoa aqui presente e que nos acompanha também através dos recursos de mídia. Ouve a nossa oração, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como Isaque foi confirmado como aquele herdeiro que Deus havia prometido a Abraão, em quem a promessa da terra e de uma descendência numerosa essas promessas seriam cumpridas. Seria Isaque e não Ismael o portador dessas promessas e o continuador daquela linhagem que vem desde o tempo dos setitas, logo depois do Jardim do Éden. Nós vimos também o episódio em que Isaque foi desmamado, geralmente acontecia aos 3 anos, e Abraão deu um banquete. E houve um incidente familiar, Ismael estava zombando de Isaque, e então Sara demanda a expulsão dele e de sua mãe Agar da tribo. E Ismael então é despedido juntamente com sua mãe, devia ter uns 16, 17 anos de idade, e eles vão na região do Egito, vão embora de volta para a terra de Agar. E com isso, diante de todos, ficou confirmado que, de fato, o herdeiro de Abraão não seria o seu filho mais velho, Ismael, mas Isaque, que era o filho da promessa que nasceu pelo poder do Espírito Santo. Isaque, então, está confirmado. Aqui no texto que nós lemos, nós vemos Moisés registrando como Deus, através dos meios naturais, através dos costumes daquela época, assegurou proteção e provisão para Isaque, o herdeiro de Abraão. De uma forma que Deus continuou a revelar o seu amor leal a Abraão e aos seus descendentes e ratifica a sua intenção de cumprir o que Deus havia prometido. O que nós temos aqui é um capítulo sobre a providência de Deus. Deus cuidando para que a sua promessa se cumpra.
protegendo o seu povo eleito, cuidando para que Isaque tenha prosperidade e tenha paz, ele que seria o descendente de Abraão e seria o seu herdeiro. Nosso objetivo, então, é entender isso aqui a partir do texto e, no final, fazer algumas aplicações. Queira nosso Deus nos acompanhar e nos guiar em tudo isso que nós iremos fazer. A primeira parte, então, é o relato de uma proposta que o rei Abimeleque fez a Abraão de que fizessem um tratado de paz. Está aí do verso 22 até o verso 24. E essa proposta aconteceu, diz aí o verso 22, por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz, etc. Jure, vamos fazer um acordo, tudo bem. Então, essa expressão, nesse tempo, dá a entender que essa proposta que Abimeleque veio fazer a Abraão foi na mesma ocasião daquele episódio que nós vimos na mensagem anterior, em que Abraão deu um banquete, convidou os seus amigos, Abimeleque provavelmente estava no banquete, e ali ficou confirmado que seria Isaque o herdeiro de Abraão. Lembrando que Abimeleque não era um desconhecido para Abraão, ele era o rei dos filisteus, era o rei daquela região ali, morava na cidade de Gerar. Abraão morava nas cercanias da cidade, um pouquinho mais para o sul. Abimeleque uma vez tinha tomado Sara, a mulher de Abraão, pensando que era sua irmã, para casar com ela, enganado por Abraão. Depois ele devolve a esposa, uma vez que tudo ficou esclarecido, e é esse mesmo Abimeleque que agora vem fazer essa proposta de paz. E ele vem com Ficol, que era o comandante do seu exército, era talvez o seu braço direito, era a pessoa de maior confiança do rei, e isso dava um caráter oficial à visita de Abimeleque. Ele vem, logo depois do banquete, ele vem falar com Abraão. E o que é que eles disseram a Abraão nessa visita formal e oficial? Abimeleque começa dizendo no verso 22, Deus está com você em tudo o que você faz. Isso está vindo da boca de um rei filisteu, de um rei pagão. Mas Abimeleque já conhecia a Deus, já conhecia o Deus de Abraão, porque no episódio em que ele tomou Sara para ser a sua esposa, Deus lhe apareceu numa visão e o alertou do que ele ia fazer, disse para devolver a mulher de Abraão, porque Abraão era profeta de Deus, e que Abraão iria orar por ele e que ele ficaria curado da doença que tinha vindo sobre ele e sobre as mulheres do seu reino como castigo pelo que tinha feito. Então, Abimeleque já tinha conhecimento do Deus de Abraão. E ele agora vem confessar isso a Abraão. Eu sei que o seu Deus está com você. Eu sei que seu Deus está com você. E eu creio que essa declaração foi depois do conhecimento que ele tomou da maneira como Isaque nasceu. Abraão tinha 100 anos de idade. Sua mulher tinha 90 anos de idade. Mesmo para o povo daquela época, que vivia um pouco mais do que nós, aquilo já era impossível que eles tivessem um filho. Mas agora Abimeleque esteve presente lá no banquete em que o filho foi confirmado como herdeiro, esse filho que nasceu de maneira extraordinária, de maneira miraculosa. Então ele diz, eu sei que Deus está com você, olha aí o milagre que ele fez, olha aí a demonstração de poder e de graça que ele fez com você. Além disso, Abimeleque tinha visto que Abraão era rico e era poderoso. E ele sabia da história de como Abraão, com seu exército de quase 400 homens, havia perseguido e derrotado 5 reis da Babilônia que tinham chegado na região do Vale do Rio Jordão e atacado as cidades, o episódio em que ele salva Ló, o seu sobrinho, das mãos daqueles reis e traz de volta todo o despojo e todas as vidas que haviam sido sequestradas. Os filisteus sabiam do poderio militar de Abraão e, portanto, era de todo interesse dos filisteus ter um tratado de paz com esse poderoso chefe seminômade
que era Abraão. Abraão não era uma figura qualquer. Às vezes as pessoas leem o livro de Gênesis e pensam assim, Abraão com uma mochila nas costas e Sara puxando um menino pela mão, né, 2, 3 ovelhas balindo atrás deles e andando, armando a tenda debaixo de uma árvore. Não, Abraão era o chefe de um clã, provavelmente quase de 1000 pessoas, só o exército dele tinha quase 400 pessoas. Então, era realmente um povo um povo numeroso que estava com Abraão. Então, era de todo o interesse do rei filisteu ter Abraão como aliado por razões religiosas. Abimeleque sabia que o Deus de Abraão era o Deus Todo-Poderoso, ele já tinha tido conhecimento e contato com o poder de Deus, e também era de interesse militar e comercial que ele tivesse um parceiro como Abraão. Daí ele vem e faz essa declaração: nós sabemos que Deus é com você, em tudo que você faz, nós vimos a sua prosperidade, vimos a sua riqueza, o seu poder e o nascimento do seu filho, que vai ser o seu herdeiro. E eles então propõem uma aliança. O que é que eles queriam? Está aí no verso 23. Portanto, aqui nesse lugar, o local onde Abraão estava morando, ao sul de Gerar, mas ainda na terra dos filisteus, portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. O que esse rei queria? Primeiro, que Abraão não enganasse. Abraão não enganasse. Por quê? Porque Abraão já tinha enganado uma vez. Essa é minha irmã. Essa é minha irmã. E Abimeleque foi enganado por Abraão. Então, infelizmente, homens bons, quando cometem determinados erros, aquele erro marca. É o caso de Abraão. Na hora do rei vir fazer o acordo com ele, diz: olha, Deus está com você, mas uma vez você me enganou. Então, no acordo, você vai jurar que você não vai me enganar mais. Nunca mais você vai me enganar. Nunca mais você vai usar de artimanha ou alguma mentira, especialmente para dominar essa minha terra ou para se apossar da minha descendência. E eu quero que isso seja uma aliança, não somente entre eu e você, Abimeleque dizendo isso para Abraão, mas entre os nossos filhos e netos, por toda a nossa descendência. Ele fala aqui, não é? Você não vai enganar nem a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, você não vai tratar com ardis a minha descendência, nem o povo filisteu. E você, a terceira parte da aliança agora, vai tratar com bondade os meus descendentes e essa terra, com a mesma bondade que eu tratei você. E, de fato, Abimeleque, ele tratou Abraão com muita bondade, devolveu a esposa quando percebeu que havia cometido um equívoco, deixou que ele morasse nas suas terras, e ora que Abraão, como eu disse, tinha muito gado, não é? E come a pastagem, come a grama, então é terra que é dada para um estrangeiro, mas Abimeleque havia tratado Abraão com muita bondade, talvez porque viu que Deus era com ele. E ele pede, então, que Abraão trate a ele, sua terra e os seus descendentes com a mesma misericórdia, bondade e generosidade com que ele havia tratado Abraão até agora. E, naturalmente, esse tratado que Abimeleque está propondo, ele vale para as duas coisas. Da mesma forma que Abraão não enganaria, não usaria de astúcia, teria uma atitude de generosidade e de paz com os descendentes de Abimeleque, também os filisteus, Abimeleque era o rei dos filisteus, tratariam Abraão assim. Teriam um tratado de paz, um tratado de relações comerciais, um tratado de mútuo interesse, de proteção um contra o outro ou de um para com o outro. E Abimeleque queria selar aquela aliança com um juramento ali naquele lugar. No verso 23, né? Jure por Deus. Ele sabia o quanto
Deus era importante para Abraão, e ao pedir a Abraão que ele jurasse por Deus, está pedindo que Abraão lhe dê a maior de todas as garantias que Abraão poderia dar, que era um juramento em nome do Deus de Abraão, de que ele trataria os filisteus muito bem, que não faria guerra com os filisteus, não usaria de astúcia, seria bondoso para com os filisteus, assim como tinha recebido igualmente essa bondade. Essa foi a proposta que o rei Abimeleque fez, e estes são os motivos pelos quais ele veio até Abraão. Abraão, então, diz aí o verso 24, atendeu a proposta. Abraão respondeu: eu juro. Ali mesmo, na sua casa, na presença dos representantes dos filisteus e de sua tribo, ele jura diante de Deus de que não enganaria e que não agrediria os descendentes de Abimeleque até a terceira geração, conforme o rei filisteu havia pedido. É claro, como eu disse, estava implícito de que o mesmo valia com relação aos descendentes de Abraão. O tratado é um tratado de mão dupla, é um acordo entre aqueles dois povos desse tratamento pacífico, e era do total interesse de Abraão também, porque dessa forma ele iria garantir proteção para Isaque. Abraão tinha todo interesse nesse tratado, ele iria garantir proteção para o seu filho Isaque, que tinha 3 anos, mas que era o seu herdeiro, e Abraão tinha intenção de ficar naquela região ainda durante muito tempo, como nós vamos ver no final do texto. Então, total interesse com aquele acordo que está sendo proposto, garantindo proteção para Isaque e para os seus filhos naquela região, por pelo menos 3 gerações, não é? Abimeleque, o filho e o neto, que foi o que ele mencionou. Pelo menos por 3 gerações, aquele tratado haveria de funcionar. Tratado proposto, juramento feito. Antes de celebrar, uma coisa precisa ser resolvida. Antes da celebração da aliança, havia um assunto delicado que precisava ser enfrentado, que era a questão do poço. Está aí do verso 25 até o verso 26. Poços eram muito importantes e necessários para seminômades como Abraão. Abraão chegava num lugar, passava um tempo, depois ele levantava acampamento com todo o gado, todo aquele pessoal que estava com ele, ia para outro lugar, geralmente conforme a orientação de Deus. E já fazia algum tempo que ele vinha peregrinando ali ao sul de Canaã, já começando o deserto do Negueve, ou o deserto de Sur, já chegando perto do Egito, ficando do lado esquerdo da península do Sinai, quando você olha o mapa, uma região deserta. E os poços eram muito importantes, porque deles dependia a vida da tribo de Abraão e de todo o gado, e não era pouco. Abraão tinha muito gado, muitas ovelhas, bois e animais de pequeno porte, cabras que acompanhavam todo o seu rebanho. Então, água era extremamente importante. Não é à toa que havia muita disputa sobre poços no Antigo Oriente. Nós lemos da literatura fora da Bíblia, até de regras e normas de arbitragem entre povos, de quem é esse poço, a quem pertence, quem é que pode usar, para quem não pode usar, e assim por diante. E era costume das tribos nômades, como aquela de Abraão, encontrar água. Eles eram peritos em descobrir onde tinha água e eram peritos em cavar poços, abrir poços e encontrar água para as necessidades da tribo. E geralmente a regra era, no Antigo Oriente, que o poço era de quem cavava. Quem encontrasse água, cavasse um poço ali, então aquele poço pertencia a quem o cavasse. E os servos de Abraão tinham cavado um poço mais ao sul, já chegando perto do deserto, eles tinham cavado um poço mais ao sul e encontrado água que era abundante e suficiente para os rebanhos. Mas aí o que é que aconteceu? Vieram os filisteus, os servos de Abimeleque, e tomaram o poço. Em que sentido tomaram o poço? Eles disseram: olha, esse poço aqui está na terra do rei Abimeleque. Vocês abriram um poço aqui na terra da Filístia, nas terras da Filístia, e se apoderaram do poço, usando de violência, como o texto diz aqui, não é? Final do verso 25, que os servos de Abimeleque haviam tomado o poço à força, e eu creio que no sentido de que eles disseram assim:
A partir de hoje, somente os rebanhos de Abimeleque podem vir beber água aqui. Vocês levem o gado de Abraão para beber água em outro lugar, ou vocês vão procurar água em outro lugar, mas esse poço aqui é exclusivo para os rebanhos dos filisteus, vocês não podem vir mais aqui. Já pensou que situação? Abraão com certeza tomou conhecimento disso. Abraão soube, olha, os filisteus estão impedindo que a gente use aquele poço que foi cavado, eles estão usando o poço para si. Mas o patriarca, veja aqui a sabedoria de Abraão. Abraão imaginava que era melhor perder um poço do que a paz com os moradores da terra. Às vezes é melhor perder o menos para manter o mais. E ele não disse nada, ele não reclamou, ele tinha um poderio militar suficiente para enfrentar os filisteus, mas ele disse, ele no coração tinha dito, eu não vou falar sobre esse assunto, eu vou engolir esse mosquito, eu vou abrir mão desse direito que eu tenho aqui. E às vezes, queridos, é exatamente isso que nós precisamos fazer e que a gente não faz no casamento, no relacionamento de amigos, às vezes em questões de trabalho. A insistência absurda que a gente faz em determinadas coisas que nos levam a perder outras que são mais importantes. Abraão resolveu não dizer nada, mas agora, no tempo de Deus, chegou o momento, porque tem o momento de Deus para dizer as coisas. A gente sempre deve dizer a verdade, mas lá no livro de Eclesiastes está dizendo que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. A gente tem que saber o tempo de dizer e o modo de dizer. Abraão esperou e agora chegou a hora. Abimeleque veio propor um acordo. Abraão disse, está tudo bem, mas tem um pequeno assunto que eu quero tratar com você. Então estava na hora, o momento propício, estava cavalheiro agora, para poder tratar da questão. E aí diz aqui o texto que ele repreendeu Abimeleque pelo que tinha acontecido. A nossa tradução, a Almeida, eu creio que traduziu muito pesado, porque o texto, essa palavra repreendeu, ela pode ser traduzida como reclamou, que é menos, não é? É menos pesado. Abraão reclamou de Abimeleque. Então, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, a NVT, elas já trazem reclamou em vez de repreendeu. Ele fez uma reclamação, disse, olha, os seus servos tomaram aquele poço, que não está longe daqui, e onde eles estavam não era longe do poço, tomaram o poço que eu cavei, e eu nunca disse nada, mas se nós vamos agora ter um tratado de paz, então esse assunto tem que ser resolvido. Vamos estabelecer o que é certo e o que é direito, o que é certo e o que é direito. E aqui Abimeleque, mais uma vez, se mostra inocente no assunto, né? É a segunda vez que ele não sabe. Primeiro, ele tomou a mulher de Abraão e não sabia que era a irmã dele. E agora os seus servos tomaram o poço de Abraão e ele não sabia que seus servos tinham feito disso, né? Então, eu creio na inocência de Abimeleque, mas ele poderia ser um rei mais bem informado. Ele poderia pesquisar mais antes de tomar determinadas decisões. E essa é uma regra da vida, né? É senso comum a gente saber mais, a gente pensar mais antes de tomar decisões que são decisões sérias e que vão afetar toda a nossa existência. Ele diz 3 coisas aqui no verso 26 a Abraão. Primeiro, não sei quem fez isso. É provável que isso foi feito por algum comandante de segundo escalão, algum servo de Abimeleque, que nem se preocupou em dizer ao rei, ou porque sabia que estava fazendo alguma coisa errada e não quis comunicar ao rei. Primeiro, eu não sei quem fez isso. Segundo, além do mais, Abraão, você nunca me falou nada. Ele meio que quer inverter, não é? Dar uma invertida aqui e dizer, mas por que você nunca me falou nada? Por que você nunca me disse? Estou sabendo disso agora, que é a terceira coisa. Eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Provavelmente, se Abraão tivesse mencionado antes, teria provocado uma crise entre eles, mas agora esse era o momento oportuno, o momento de Deus, a hora que Deus preparou para que o assunto fosse tratado e resolvido. Abraão fica convencido da inocência de Abimeleque. Abimeleque realmente não tinha tido conhecimento daquele fato,
E então se sente confiante para celebrar aquela aliança que estava sendo proposta. Ele tinha que tirar isso do caminho para que pudesse fazer aquele pacto com a consciência tranquila. E aí, do verso 27 a 32, nós temos o relato de como finalmente a aliança é celebrada entre aqueles dois chefes, o rei e o nômade pastor. Diz o verso 27 que Abraão traz presentes para Abimeleque, como antes Abimeleque também tinha dado presentes para ele. Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Dá a ideia de que, ao fazer isso, que Abraão seria a parte menor da aliança, mas não, pode significar exatamente o contrário. A magnanimidade, a generosidade de Abraão e a riqueza de Abraão, ele é que está trazendo os presentes ali e dando a Abimeleque para celebrar aquela aliança e ratificar. E aí Abraão faz uma coisa inédita, uma coisa que não era costume fazer. Quando ele traz os bois e as ovelhas, ele separa 7 cordeiras. De entre aqueles que ele trouxe de presente, ele separa 7, como diz aí no verso 28, Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E provocou a curiosidade de todo mundo e do rei Abimeleque, que perguntou, verso 29, que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? O que é que significa isso aí? Era uma coisa que geralmente não se fazia. É que Abraão queria uma aliança dentro da aliança. Ele tinha mais um aspecto da aliança que ele queria celebrar ali. E o propósito é que no verso 29 ele diz assim, Abraão diz, no verso 30, você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Abraão queria resolver a questão da propriedade do poço de uma vez por todas. 7 cordeiras na presença de todo mundo, do povo filisteu e da sua tribo. Ao receber aquelas cordeiras, Abimeleque estava aceitando o que Abraão estava dizendo, de que o poço tinha sido cavado por ele, que o poço pertencia a ele, e aí a questão do poço estava resolvida, estava selado. A aliança, então, poderia ser ratificada com esse apêndice, por assim dizer, com esse anexo. Era um tratado de paz, mas tinha esse anexo aqui que Abraão queria, que aquele poço ali ficasse claro para todo mundo, pertencia a ele e a Isaque, aos seus descendentes dali para frente. E aí então isso foi aceito pelo rei Abimeleque, está implícito, de que ele aceitou as 7 ovelhas e a proposta de Abraão, e com isso o poço passa de volta a Abraão e aos seus. E aí fizeram um juramento que envolvia paz entre eles, que é a primeira parte da nossa mensagem, e a posse do poço por Abraão e seus filhos. E esse juramento, em nome de Deus, selava a aliança e lhe dava um caráter santo e inviolável. Diz aí Moisés, no verso 31, por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Berseba significa, em hebraico, tanto poço do juramento, como poço dos 7, ou local dos 7 poços. Poderia ser qualquer uma dessas 3 traduções. Ou a intenção é que fosse tudo isso, porque ali os dois fizeram um juramento, e ali o juramento foi testificado pelas 7 cordeiras que Abraão deu a Abimeleque. Daí o nome do poço ser Berseba. A palavra Berseba em hebraico é muito parecido, 7 e juramento. Então, o poço do juramento, ou poço das 7 ovelhas, ou o local dos 7 poços. Essa última possibilidade é mais improvável. Mas isso mostra um costume, uma prática dos escritores bíblicos de explicar os nomes. Os orientais tinham essa prática de dar nomes a um local, a alguma região, com base em algum evento importante que aconteceu ali. Berseba, então, a origem do nome é esse episódio da aliança de Abraão com Abimeleque. E aquela região ali, Berseba, vai se tornar muito importante. Ela vai ser o limite sul da região que Deus vai dar aos israelitas, e vai ser ali depois que uma grande cidade vai ser construída, e durante o tempo da monarquia vai se tornar um centro de adoração
Vai ser lá que o rei Jeroboão I vai colocar um dos bezerros de ouro, ali em Beceba, que desviaram Israel do caminho de Deus, trazendo o castigo e o desterro babilônico. Mas aqui você tem os inícios daquela região. Dessa forma, e aqui eu quero voltar ao início do que eu falei, o que eu disse no início da minha mensagem, Deus garantiu para Isaque, o portador das promessas, Deus garantiu não somente proteção numa terra hostil, mas também um poço num pedaço de terra. Por amor a seu servo Abraão, ele vinha preservando a semente prometida. Que Deus maravilhoso e provedor. A última parte, versos 32 e 34, diz que depois de firmado o pacto, Abimeleque e Ficol retornam para a sua terra. 32. Assim fizeram aliança em Beceba, depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. E aí, Abraão, sempre Abraão, verso 33, plantou uma tamargueira ali na região do poço. A tamargueira é um arbusto do deserto, muito forte, resistente, com as folhinhas miúdas, que exige muita água para poder crescer e florescer, e que depois de grande fornece uma sombra maravilhosa e aprazível. Por que Abraão plantou uma tamargueira ali naquela terra que agora era sua, aquela região do poço ali que agora era sua? Primeiro, para simbolizar a graça de Deus, sem dúvida, ali no deserto, que lá no meio do deserto floresce a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Segundo, para demarcar sua propriedade, essa terra é minha, esse poço é meu, e essa tamargueira está aqui como testemunho disso. Terceiro, um ato de fé na promessa de que Deus lhe daria posse perpétua daquela terra e aos seus descendentes. É como se ele dissesse assim: eu vou plantar essa árvore aqui, porque essa terra é minha. Deus vai me dar essa terra, não somente aqui, mas daqui até Dan, até o rio Eufrates, lá em cima, tudo isso Deus haverá de me dar. E essa tamargueira plantada aqui é uma expressão da minha confiança. Pela fé, Abraão estava vendo o invisível, estava vendo a sua descendência habitando naquela terra, e aquela tamargueira era um sinal disso aí. E ele ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. É a terceira revelação do nome de Deus. Deus já se revelou como El Shaddai, Todo-Poderoso, El Elyon, o Deus Altíssimo, e aqui ele se revela como El Olam, o Deus eterno. Cada uma dessas revelações que Deus faz de si mesmo, do nome que ele faz de si mesmo, tem a ver com as circunstâncias. E aqui fica evidente porque que Abraão invocou o nome do Deus eterno. Abraão sabia, percebeu claramente de que ele estava passando. Deus já tinha levantado um seu descendente. Deus havia garantido a paz do seu descendente e a terra através dessa aliança com Abimeleque. E aquela terra um dia seria dos seus descendentes. Então, Abraão tinha consciência de que ele era humano, que ele estava passando, que uma nova geração estava chegando para o lugar dele através do seu filho Isaque, mas o Deus das promessas era o mesmo, o Deus eterno, é o mesmo Deus lá do jardim, é o mesmo Deus que fez a promessa de que viria a semente da mulher, é o mesmo Deus que separou a linhagem de Sete, é o mesmo Deus que preservou Noé, é o mesmo Deus que chamou Abraão, que vai proteger Isaque, Jacó, os patriarcas, Davi, e de quem virá Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é El Olam, o Deus eterno. Esse é o nome com o qual ele se revela aqui nesse episódio de maneira tão apropriada. O texto termina dizendo que por muito tempo, verso 34, Abraão morou na terra dos filisteus, uma terra que não era sua, como peregrino, aguardando o cumprimento das promessas. Queridos, o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas? Aqueles que estavam ali ouvindo essas histórias, à medida que Moisés as cometia escrita, esperando o momento de atravessar o rio Jordão e conquistar a terra, aquela mesma terra onde um dia Abraão havia peregrinado e plantado uma tamargueira. Moisés queria mostrar aos israelitas a fidelidade, o poder e sabedoria de Deus em garantir o cumprimento das suas promessas. Deus não somente
prometia, mas ele tomava as providências necessárias para que a sua promessa acontecesse. Através de meios humanos, através de costumes da cultura, Deus cuidou da segurança da semente prometida. Não somente tinha cuidado de Abraão, mas ele vai cuidar de Isaque e Jacó, dos 12 patriarcas. Já tinha garantido paz para Isaque e também um poço, já como símbolo de tudo que haveria de lhe dar. Deus haveria de guardá-los e protegê-los. Era isso que era isso que Moisés queria que os israelitas escutassem. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus fiel, que cumpre as suas promessas, que usa as ações humanas, que usa os costumes, que usa as práticas para, com sabedoria, fazer com que o seu plano se cumpra aqui nesse mundo. Esse é o nosso Deus. Vejam como a providência de Deus está ali, naquele acordo feito entre Abraão e os filisteus. A segunda coisa que eu creio que Moisés quer mostrar aqui é que a iniciativa dos filisteus em procurar Abraão para uma aliança de paz e prosperidade sinaliza o futuro, quando as nações do mundo viriam a Israel para conhecer a Deus e fazer parte do povo dele. Os israelitas não podiam esquecer a sua vocação. O que Deus disse quando chamou Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. E ali estavam os filisteus vindo a Abraão para serem abençoados, querem um tratado de paz com o povo de Deus. Tudo isso apontando para os tempos de hoje, em que pessoas de todas as nações, elas vêm ao Filho de Abraão, elas vêm a Jesus Cristo para serem perdoadas, para serem recebidas no povo de Deus e herdar a vida eterna. Tudo isso aponta para a entrada dos gentios na igreja. Daí a liturgia de hoje, falar a respeito da entrada dos não-judeus no povo de Deus. Tudo isso aqui aponta para o que aconteceu a partir do dia de Pentecostes, quando o Evangelho foi pregado a todas as nações e chegou até aqui no Brasil, chegou até aqui no Nordeste, chegou até aqui em Recife. Nós estamos aqui hoje como resultado da providência desse Deus em zelar pela sua palavra, em cumprir o que ele tinha dito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Terminando, queridos, esse episódio mostra como Deus vai conduzindo o fio da história no rumo que ele havia planejado desde a eternidade. Através das decisões livres das pessoas, ele protege a sua linhagem escolhida, até que Jesus viesse ao nosso mundo. E da mesma forma ele nos guarda e protege aqui como seu povo. Ele zela para que suas promessas se cumpram. E, portanto, aguardemos o cumprimento delas, vivendo como peregrinos, como Abraão peregrinou nas terras da Filístia, e vivendo como adoradores, invocando o nome do Deus eterno, onde quer que Ele nos coloque. Que Ele nos abençoe, irmãos, encha o nosso coração de paz, de tranquilidade, que vivamos pela promessa e na confiança do Deus que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam.